Fala galera do canal do Caminho, nós estamos aqui em mais um vídeo para falarmos aqui do Evangelho. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações e já dar o like aí para ajudar no canal no crescimento. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Thaleson. Fala, Thaleson. Hoje nós vamos tratar de um assunto que há muitas dúvidas sobre esse assunto, com relação à congregação. As pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema. Devo ou não congregar? É preciso? É um mandamento? E há tantas dúvidas que pessoas, às vezes, que deixam de frequentar um local, se sentem até distantes de Deus, se sentem, como é falado, desviadas, né? E acham realmente que estão perdidas, estão sem esperança, por não reunir um local específico. Tasso, esse tema eu acho que talvez seja um dos mais importantes aqui até tratados hoje. Congregar é algo essencial? Eu preciso realmente estar num local com várias pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, ou até mais, ou eu posso realmente, em todo lugar que eu passar, nas conversas que eu tenho com as pessoas, já é uma forma de congregar, já é uma forma de reunir. Olá, Emerson. Olá, Guilherme. Olá, pessoal do Caminho. Pessoal aí que está nos assistindo agora. Bom, Emerson, essa questão de congregação talvez é um dos assuntos mais importantes, né? Se não um dos pilares, né, de qualquer tipo de religião, não só cristã, mas de várias outras, né? É bom nós colocarmos isso sempre, que nós vamos abordar a questão de congregar, né? O ato de reunir, e não necessariamente vamos tratar do local, igreja, templo, isso é um tema para um outro vídeo, né? Bom, nós vimos ao longo do processo de sociedades, inclusive as sociedades que nós vimos dentro da Escritura, propriamente descrita lá, principalmente no Pentateuco, que era o pessoal se congregava, era um ato de reunir, certo? Era um ato de se autoajudarem, de sobreviverem a ataques. E propriamente nós vimos o caso, por exemplo, de Abraão. Né? Abraão tinha a parentela dele, Ló, que era o sobrinho dele, também tinha aquela parentada, e eles viviam ali o quê? Congregado. Aí até a Escritura fala parentela. Todo mundo que tinha em comum. Porque um dos fundamentos das pessoas se congregarem é ter algo em comum. Porque a própria palavra congregar é o quê? É um ajuntamento, é uma reunião, você entende? Para se fortalecerem, para sobreviverem. E nós vimos isso no Antigo Testamento. Propriamente eram pessoas da mesma família, né? Tinha parentela de Abraão, como também nós vimos que isso foi passado de gerações. Quando veio Jacó, né, teve 12 filhos, os 12 filhos tinham algo em comum, que eles eram irmãos. Nada melhor do que conviverem perto, né, as 12 tribos. Então eram 12 tribos separadas, assim, por apenas demarcação geográfica, mas era uma única congregação, porque era algo em comum que eles tinham. E a gente vê ao longo somente do Antigo Testamento, vários desse tipo de ajuntamento, como nós vimos também cidades que nasceram por causa disso, né? Quando houve lá a separação das línguas, as pessoas saíram ali da Babilônia, muitos, os que tinham em comum, foram e montaram cidades. Então não é algo especificamente religioso no modo de pensar a questão de congregar, mas sim aquela finalidade daquelas pessoas que têm algo em comum, de se unirem, de se ajudarem. Bom, tratando a questão de congregar com o Evangelho, nós vimos alguns exemplos que até é importante serem citados. Por quê? Porque nós vimos como que Jesus lidava com esse tipo de assunto, e nós vimos como as pessoas que dizem falar do nome dele pregam isso hoje.
Na época de Jesus, a questão de congregar, reunir um grupo, não era algo essencial para ele. Em momento algum ele fundou um local para ele ficar ali. Igual como nós vemos hoje um local que uma pessoa prega e várias se reúnem. Não. Ele era como dizer, itinerante. Ele ia. E era essa mensagem que ele passou para os discípulos. Indo fazer discípulos, indo pelo mundo. Nós vimos algumas parábolas, ele falando que a seara é o mundo. Não é? Ele fala de uma forma mais ampla. Nós vimos o exemplo do centurião, quando procurou Jesus por causa do servo doente. E Jesus não, em momento nenhum, indagou para ele ficar ali naquele grupo. Do mesmo modo, quando Jesus também libertou o gadareno de muitos demônios, e o gadareno queria seguir Jesus. E Jesus falou, não, vai para tua casa, né? Vai contar para seus pais as maravilhas que Deus fez na sua vida. E seguiu, levando Jesus no coração, na mente. Então não era do perfil de Jesus um ajuntamento de pessoas. Não era. As pessoas se juntavam ao redor dele, porque ele não tinha casa fixa. Tanto que ele falou que o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Então nós vimos que Jesus tinha um trato diferente em questão de congregação, e as pessoas que pregam sobre Jesus hoje têm às vezes uma maneira diferente de lidar. Como que se você não fizer parte daquele grupo, você não está salvo. Se você não fazer parte daquele grupo, você não aceitou Jesus. Se você não fazer parte daquele grupo, você é um apóstata da fé. Você está entendendo? E o que nós vimos do comportamento de Jesus era completamente diferente. E dos apóstolos depois, os apóstolos iam. Paulo fez as viagens missionárias. Imagina se Paulo tivesse ficado somente num local e montado uma igrejinha ali, como as pessoas dizem, e ficado só ali. A mensagem não teria a profundidade que teve. Tanto que quando Paulo se converteu, né, ele não voltou lá para pedir permissão, bênção dos apóstolos, não. Ele continuou indo. E a mensagem de Jesus para o discípulo é indo fazer discípulos. E o que tem na congregação com isso que eu estou dizendo? Por exemplo, quando Paulo também fazia as viagens missionárias, como nós vimos aí no Novo Testamento, aquela tanta quantidade de cartas que Paulo escreveu. Porque Paulo montava congregações no local. Certo? Ele deixava um grupo, deixava alguém ali tomando conta daquele grupo. Porque como a informação era nova e estava chegando ali, e naquela época tinha também muitos aproveitadores, tinha aquela dúvida também das pessoas que estavam na lei. Então era uma preocupação de Paulo deixar alguém ali tomando conta, ensinando aquele povo. E não necessariamente era que eles se reuniram da maneira que se reúne hoje. Não, eram comunidades de pessoas que viviam coisas em comum, né? De pessoas que estavam buscando entender qual era o significado do Evangelho. E Paulo faz diversas exortações em suas cartas, escrevendo, orientando aquele povo. E teve muitas dificuldades, Emerson. Porque mesmo nas congregações, lá no ajuntamento das pessoas, tinham linhas diferentes de pensamento. Tinha gente que queria se conciliar Jesus com a lei. Tinha gente que ignorava a liberdade e a graça que há nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, você vê que houve muitos problemas durante esse processo. Eu queria, Thales, você tocou num ponto interessante aí, que essa forma que eles usam, que se a pessoa não está congregando, a pessoa está afastada da fé. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, sobre esse sistema de controle que eles usam para escravizar o povo. Como que as pessoas podem começar a enxergar que não é assim que deve ser feito, que não é assim que é a vontade de Deus para as reuniões, para as congregações? Bom, o primeiro passo, Emerson, não só desse assunto, como de outros, né, temos até outros vídeos que nós fizemos, é a pessoa conhecer a personalidade de Jesus,
entender quando ele fala daquela questão da pessoa, como diz no Novo Testamento, ter a mente de Cristo. Essa é a palavra, a mente de Cristo, entender qual que era a personalidade dele e colocar ele em cada situação. Por exemplo, o que Jesus faria numa situação como essa? O que Jesus faria naquela situação? É realmente absorver ele, o que ele pensava. E quando você absorve o que ele pensava, você vê que ele falou que o mandamento dele ele era muito leve, né? Que o jugo dele era suave, o fardo dele era leve. Porque ele falou com os discípulos e vem ensinando que a lei, o mandamento que ele dava era amar ao próximo. Esse era o mandamento que ele dava. E do mesmo modo, quando ele falava amar ao próximo, ele não limitou o amor ao próximo a um local geográfico, Emerson. Ele não falou próximo é necessariamente aquela pessoa que é por um laço sanguíneo ou por um laço de amizade, ela está mais próxima a você. Não. Quando ele falou próximo, é aquele que realmente está próximo aonde você estiver. Quando teve o exemplo lá no caminho de Emaús, né, que ele estava dando o exemplo que um cara foi assaltado e bateram nele bastante e deixou ele estirado lá na estrada, as pessoas que passavam por ali, alguns ignoravam ele. Sacerdotes ignoravam ele, doutores da lei ignoravam ele, e ali passou duas pessoas que ficaram com compaixão e levantaram ele. Aí Jesus falou que naquele momento essas pessoas eram próximo dele. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo. Porque isso é uma barreira, Emerson, diabólica. Sabe por quê? Porque a pessoa está reunindo numa congregação. E ali tem um irmão passando uma dificuldade. Aí todo mundo reúne, faz uma coleta e ajuda o irmão ali que está passando a necessidade, porque tem aquela proximidade. Porém, às vezes ele passa, né, com condições de estar ajudando alguém e simplesmente não faz porque aquela pessoa não está naquele convívio dele. Entendeu? Ele faz essa acepção de pessoas por causa do convívio. Porque para ele, como a religião às vezes ensina, que o próximo é aquele que está do seu lado. Não, o próximo é aquele que está do seu lado em qualquer lugar que você estiver. Por que eu tenho que ajudar um parente que é muito próximo e eu não posso ajudar uma pessoa que eu estou vendo estirada no chão e eu posso levantar? Aí eu passo do lado dela e falo assim: nossa, Deus ajuda que vem alguém e levanta essa pessoa, sendo que você mesmo poderia levantá-la e ajudá-la. Porque perdemos essa capacidade, essa visão de entender quem que é o nosso próximo. E Jesus explicou muito bem que o nosso próximo é aquele naquele momento que está ali. Não aquele por laço sanguíneo ou por laço de amizade que é próximo todo dia. Não, é onde você está. E isso abre o leque da congregação.
Porque você só vai encontrar uma pessoa próxima de você, um próximo, se você se congregar. Só que a congregação que você tem que participar não é um ovo, não é uma caixinha fechada, não. Congregação que você tem que frequentar é aquela que Jesus falou que a seara era muito grande, é o mundo. Você está entendendo, Emerson? Sim, com certeza. Nós, nesse momento, né, Emerson, nós estamos na Lua, Verdade. mas nós sabemos que, infelizmente, não tem ninguém aqui para a gente evangelizar, para a gente congregar. Então, o único local possível de se congregar hoje é no planeta Terra. Sim. Em Marte, nós vamos conseguir congregar aqui em Marte? Não tem como. Não tem ninguém aqui. Então, o único lugar que nós temos que congregar é na Terra. Porque é na Terra que nós vamos reconhecer e viver com o próximo. É na Terra que o cara caído no caminho de Emaús vai estar. Sim. Não é na Lua. Não é em Marte. Mas é na Terra. É onde a vida acontece. Com certeza. Só que às vezes aquele confinamento da pessoa entender que é só aquele lugarzinho que ela vai, com um determinado número de pessoas, para invocar, para orar, para cantar, para rezar, para orar, que é só isso que é congregação. E não é. Não é somente isso. Otávio, eu queria que você esclarecesse um ponto aqui. Muitos falam que a gente é contra as congregações. Nós somos contra as congregações ou nós somos contra as más congregações? Porque muitos falam que nós somos contra qualquer tipo de local, de reuniões que falam de Jesus. Realmente, nós somos contra esses lugares ou a determinados lugares? Não, com certeza não, porque a visão do evangelho é muito ampla, né? Congregação é na terra. Se a pessoa vai estar dentro de um prédio escrito igreja, se vai estar na casa de um parente, se vai estar num local com a placa grandona escrito supermercado, ou shopping, ou cinema, ou igreja, é a mesma coisa. Sim, entendi. Congregação onde a pessoa está. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós gostamos de um futebol. Nós podemos nos reunirmos, nos congregarmos para assistir uma partida de futebol. Com certeza. Nós podemos nos congregar, nos juntarmos para assistir um filme. Nós podemos nos reunir num bar. Nós podemos nos reunir no aniversário de família. Não podemos? Sim. Aquele ajuntamento? Sim. Do mesmo modo, o que é que nos impede de juntarmos para tratarmos de coisas da Escritura? E esse ajuntamento não necessariamente é no prédio escrito igreja, porque também em breve vai ter um vídeo sobre isso, templo e igreja. Sim. Então, essa questão de congregar, ela não é presa numa caixa. A pessoa se congrega, né, se reúnem por um objetivo em comum. Em forma de sociedade, as sociedades se congregavam, aquelas pessoas em comum, para progredirem, para se ajudarem, para se protegerem. Em questão do evangelho, as pessoas se reúnem para falar do evangelho, para entender, para se ajudarem. Porque nós temos que entender que naquela época também houve essa dificuldade. Você vê, por exemplo, Jesus pregou que não tinha divisões, né? O único mandamento era amor a Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. E a gente vê em Atos dos Apóstolos, como aquilo está bem ainda embrionário, né, nos discípulos, que os discípulos estavam tentando, no início, transformar aquela fé em Jesus, aquelas pessoas que criam, em uma sociedade. Você lembram que até que incentivou as pessoas, todo mundo vendia tudo o que tinha em comum e punha nos pés dos apóstolos? Até que houve o caso lá da Zafira, o marido dela, que morreram por causa disso. E você vê que isso não aconteceu mais. Eles abandonaram aquilo. Foi um episódio. Porque que não deu certo. Muitas Zafiras iriam morrer por causa daquilo. Porque não combina com o espírito do evangelho aquele tipo de situação. Não quer dizer que... A ideia era boa. Não quer dizer que foi um ato dos apóstolos, por ser uma ideia deles, não quer dizer que daria certo, né? Que perpetuou
como uma sociedade, né? O que acontece é que os apóstolos, naquele momento, eles desistiram daquilo porque começaram a entender que aquele espírito que Paulo carregava, que o evangelho tinha que ser plantado em corações para que pessoas se ajudassem por espontaneidade e não por modelo político de sociedade. Porque você vê muito bem Paulo, depois de alguns apóstolos, fazendo coletas para alguns irmãos que estavam passando necessidade. Não foi todo mundo lá vender o que tinha e dividir por igual. Não, foi pela caridade. Fazia as coletas e levava a quem precisava. Sem imposição, sem política. Thaleson, mas uma pergunta que eu queria falar para você, é uma dúvida minha. A necessidade que tinha dos apóstolos de congregar é a mesma necessidade que temos hoje? Há necessidades diferentes daquela época com relação a hoje? Sim, sim, são situações muito distintas, né? Antigamente, Emerson, após a assunção do Senhor Jesus Cristo aos céus, que os apóstolos ficaram aí pregando, eles eram muito perseguidos pela religião judaica, pelos príncipes dos sacerdotes lá. Então, nós vimos até que numa situação aqui Pedro estava na mão de Herodes para ser morto, aquela situação que o anjo foi lá e livrou ele da prisão, que quando ele chegou no local onde os apóstolos estavam reunidos, a pessoa achou que era até um fantasma, porque era difícil escapar da mão de Herodes. Então ali a gente vê uma clara situação que eles se reuniram ali também para se protegerem, né? Para se protegerem, era uma maneira de se proteger. Como eu disse anteriormente, era um modelo de sociedades antigas, de se reunirem aqueles que têm em comum para se ajudarem e para se protegerem. A reunião para pregação, conversa sobre o Evangelho, que tinha antigamente, Emerson, nós vimos que tinha alguns exemplos positivos e alguns exemplos negativos. Por exemplo, positivo, houve aquela coleta para os irmãos que teve o terremoto, que foi feita aquela coleta, né, de solidariedade que as pessoas levaram. Porque naquele momento eles tinham entendido isso, da caridade, né, de ajudar, e não de sistematizar a ajuda em forma de política. Né? Vamos juntar todo mundo e vender por igual e ter em comum. Isso é socialismo, né? Sim. Então, é uma situação diferente. E nós vimos uma situação, Emerson, por exemplo, lá em Corinto, que Paulo ensinou lá como ele aprendeu que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, o vinho, tomou e bebeu e comeu, e falou para fazer isso em memória dele. E o pessoal entendeu que o ensinamento de Jesus naquela ocasião era o ato de beber e de comer. Não era. Nós vimos lá, Jesus tomou o cálice e disse, nós também vamos fazer um vídeo sobre Santa Ceia, tá, gente? E disse, tomai todos e bebei. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Anteriormente a isso, ele tinha pegado o pão e disse, tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que é repartido entre vós. E no final ele fala, fazei isso em memória de mim. É o quê? Comer e beber em memória dele? Ou repartir em memória dele? É simples. Quando você vai fazer um exemplo, Emerson, você chega perto de uma pessoa que está necessitada. Você pega ali um alimento e vai dar para a pessoa. Aí você publica um vídeo e ensina, gente, fazer isso em memória de mim é o quê? A pessoa que vai ver o vídeo. É a pessoa necessidade de comer em memória ou o ato de repartir em memória? Foi isso que Jesus ensinou. Com certeza. É outro sentido, né? Outro sentido, Emerson. Porque senão o próprio Jesus entraria em contradição. Porque ele disse para os sacerdotes, para aquele pessoal lá dos fariseus, vossos pais comeram pão do deserto e morreram. O pão que eu vou dar é a minha carne. E eles não entendiam. Ah, você vai dar sua própria carne para a gente comer? Literalmente, é a carne de Jesus que você come. Você come ele quando você reparte o quê? Ele. Verdade. Quando você fala de Jesus para alguém, o Jesus, com J maiúsculo, o do Novo Testamento, o da Escritura, o Alfa, o Ômega, não
um certo Jesus que é pregado hoje que tem um nome igual a esse aí, né? Tem um que tem um nome igualzinho. Sim, Mas como que nós sabemos que ele é diferente? Por causa dos ensinamentos. verdade. O Jesus que nós estamos falando é o que ensinou a repartir. Tem um Jesus aí que ensina a comer em memória dele, que é o que aconteceu lá em Coríntios. E Paulo chegou lá e acabou com aquela brincadeira com o nome de Deus. Aí quando vocês ajuntam, está sendo para pior e não para melhor. Porque cada um vem e quer comer aqui, uns comem na frente dos outros, envergonhando as outras pessoas da sociedade que não tem nada. Porque tanta gente passando fome, vendo as pessoas crentes em Jesus, indo lá encher a barriga de comida, fazendo segundo eles o que Jesus ensinou. Enquanto eles estavam lá comendo, o povo todo olhando lá e passando fome do lado. Por isso que tinha muito doentes no meio deles. E Paulo está fazendo isso. Porque a Bíblia, mentirosamente, na epígrafe, que é aquele títulozinho que tem em cima do capítulo, falando que Paulo estava instituindo a Santa Ceia. Paulo está vindo lá para acabar com aquela palhaçada. Vocês podem ler o texto inteiro. Verdade. E ele ainda fala, vocês não têm casa para comer e para beber? Nem esperar o irmão, assim, o irmão, fala o própria pessoa, irmão da fé, né, naquele entendimento, nem esses eles esperavam mesmo. Uns chegavam, embriagavam, se fartavam naquela glutonaria toda, enquanto o resto da sociedade que estava vendo isso tudo estava passando fome. Pergunta, quem estava vendo aquilo? Estava recebendo algum pão, alguma mensagem de Cristo? Nenhuma. Pelo contrário, né? Estava envergonhando, né? O nome de Cristo. É hoje, é incrível o que Jesus diz, porque hoje quando a pessoa se reúne para levar comida porque tem fome, você já viu automaticamente a pessoa falar, Deus te abençoe, não, que Jesus te abençoe. Por quê? Porque você está repartindo ela com a pessoa. Já dá graça, já, né? Agora que é tanta gente miserável da sociedade, um exemplo, vendo aquele monte de gente reunindo, comendo e bebendo, tem mensagem de Cristo nisso aí? Não tem. Não tem, né? Verdade. E só para fechar essa parte lá de Corinto, porque Paulo tentou muitas vezes dar sobriedade para aquele povo que queria entender o Evangelho. Tanto que ele ensinou para o próprio pessoal de Corinto o seguinte, gente, quando vocês reunirem, né, que tenha salmo, que tenha doutrina, que tenha revelação, aquela questão toda, que eles falam que é a ordem do culto, né? Para dar um pouquinho de serenidade, para não virar bagunça. Porque a bagunça ali era demais. Você está entendendo? Por que, Emerson? O Evangelho, e quando eu falo Evangelho, eu não falo necessariamente Novo ou Velho Testamento, eu falo Evangelho, porque é um só. Nós vimos o perfil, a primeira pergunta que você me fez, se eu não me engano, a primeira pergunta. Como entender, igual eu expliquei, que tem que entender a mente de Cristo, de Deus, ao longo da história. Amós, leiam lá em Amós. Parem com o barulho das suas harpas. Eu detesto, eu abomino as suas reuniões solenes. Vocês cantam para mim. Vocês batem palma para mim. Vocês fazem sacrifício para mim. Foi isso que eu pedi? Do mesmo modo lá do jejum do vídeo passado. O que eu quero é amar o próximo. Se você está cantando, se você está batendo palma, isso é humano, isso é para você se sentir bem. Nós gostamos de nos reunirmos, Emerson. Não é? Lá nas reuniões do caminho, nós ensinamos isso. A pessoa vai porque gosta. Se a pessoa tem um cinema para ir, vai no cinema. Congrega no cinema. Você tem uma festa de aniversário para ir de um parente, uma festa, vai lá, congrega lá, seja luz lá. Congregação não é um local, como eu disse, com placa, não é o planeta. É onde você vai. Você tem que salgar. O discípulo salga a terra. Isso é onde ele vai. É a luz da luz. É a luz. Então, se você canta e bate palma para Deus, você faz o que você gosta. Como nós reunimos, porque nós gostamos. Nós gostamos de ouvir uma música que trata uma mensagem bonita do Evangelho. Que necessariamente e quase sempre não é gospel. Verdade. Pela contradição. Verdade. Quase sempre não é gospel. Mas nós gostamos de ouvir músicas, né? Nós gostamos de orar, nós gostamos de bater palma, de falar de Deus. Por quê? Porque Ele precisa disso? Porque Ele pediu isso?
Porque nós gostamos. Inclusive, nesse momento, a gente está congregando, né? Congregando. Com as pessoas que estão assistindo o vídeo e nós aqui. E né? nós aqui, partindo o pão. Partindo o pão. Partindo o pão. Por isso que você, né, quiser partir o pão, pode dar esse presente, compartilhar esse vídeo com amigos. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que estão assim hoje, gente. Verdade. Acha que está perdida porque não congrega num confinamento escrito igreja, sendo que ela esquece que a congregação é a terra. Verdade. Thaleson, para finalizarmos, eu queria fazer uma última pergunta, que é um texto que está no Novo Testamento, que é em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que lá relata o escritor de Hebreus, em um versículo ele fala para não deixar de congregar como é costume de alguns. Esse versículo é muito usado, né? Em locais que é usado esse sistema de opressão, que a pessoa tem que estar lá todas as reuniões, toda quarta, toda quinta, todo sábado, todo mês, tem que estar lá obrigatoriamente. E esse texto é usado, né? Até contra a gente, né? Que pregamos e falamos que podemos nos reunir em qualquer lugar, né? Qual que é o sentido desse texto, Thales? Realmente, as pessoas que usam esse texto contra a gente está correto? Ou era um outro sentido que estava sendo colocado nesse versículo? Ô, Emerson, foi muito bom essa pergunta. Vocês podem ver esse versículo aqui, ó. Mas o que nós recomendamos é que vocês leiam o texto inteiro. Aí vocês vão entender o que esse versículo fala. Agora, uma outra coisa aqui, ó. Foca bem aí, Guilherminho. Você vai entender, vai começar a compreender as coisas quando você lê tudo, o contexto inteiro. E não somente na atrás de versículo. Guardem isso. Porque com versículos igual a estes, que às vezes aprisiona muitas pessoas, e às vezes a prisão é tão profunda que deixa as pessoas lá para sempre. Sim. Bom, o que acontece? Nesse versículo, propriamente Hebreus 10, 25, né? Não deixei a vossa congregação como alguns. Nós vamos lá no início do capítulo. Do que estava se tratando isso aí? O escritor de Hebreus, ele estava fazendo um paralelo, Emerson, da antiga aliança com a nova aliança, certo? Estava fazendo este paralelo, porque ele começou, Emerson, falando que antigamente havia a necessidade de um sacerdote humano que fazia sacrifícios para ele e para o povo, por período em período. E todo período que era feito esse sacrifício, Emerson, a pessoa relembrava o pecado. Ou seja, o pecado ainda estava no mundo. Porque nem sangue de bodes, nem de touros tinha o poder ou tinha capacidade de limpar o pecado de alguém. Tanto que próprios tem a citação de Deus falando que não queria mais oblações, nem sangue de animais, estavam fazendo o que era a vontade dele, porque o pecado estava na terra. Então, o Filho dele, seu Jesus Cristo, veio e fez um único sacrifício perfeito, que limpou de uma vez por todas o pecado do mundo. Como diz João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirar é constante. Não é antigamente que tinha um sacrifício de animal, você pecava, dava animal. Voltava lá, relembrava o pecado, de novo um animal. Não, o sacrifício que ele fez foi perfeito. E isso trouxe aquela situação, está lá em Hebreus, tirou o primeiro conserto, que não valia para tirar o pecado do mundo, e colocou o segundo, que era o de Cristo, que tirava o pecado de forma permanente. Você está entendendo? Sim. E ainda fala, Emerson, Deus falando que aí sim, ele escreveria as leis dele no coração, e escreveriam elas no nosso entendimento. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em vosso entendimento. E tirou o pecado do mundo, o sangue de Jesus. Porém, naquela época, Emerson, como nós vimos, os escritores escrevem para os hebreus, os hebrons, os caminhantes, descendentes de Abraão, para todos ali,
que tinha alguns, Emerson, que estavam deixando aquela situação porque ainda estavam com saudade do primeiro concerto. Estavam com saudade da lei. Muitos por saudade mesmo, e outros é de tanto ter convivido com aquela opressão, era uma mudança muito radical. Imagina, você ter igual dizem os hebreus, você ter uma nação que vive aquilo durante séculos, com sacrifício de animais, questão de pecado, pecado, sacrifício, e você vem para entender que Jesus fez um sacrifício perfeito, então era uma coisa difícil de engolir. E nós vimos que uma manifestação muito parecida com essa estava acontecendo lá em Gálatas. Você lembra? Sim. Que Paulo estava tendo essa dificuldade lá, porque alguns judeus estavam indo lá e pregando coisas da lei para as pessoas voltarem atrás. Inclusive, neste texto de Hebreus, fala que quem estava voltando atrás estava negando a Cristo e pisando no sangue da cruz. Por quê? No contexto de Hebreus fala que Jesus Cristo era aquele que estava de trás do véu. E as pessoas, muitos estavam, Emerson, negando a mensagem da graça, voltando para a lei, igual acontecia lá em Gálatas. E isso impregnava a pessoa, essa cultura judaica da lei, que estava atingindo até os apóstolos, Emerson. Nós vimos que quando Paulo chegou lá em Gálatas, lá na Galácia, Pedro, eles jantavam, comiam com as pessoas normais, com os gentios. Aí quando chegavam os judeus, eles davam aquela separada, né? É igual quando você está andando com alguém que você não quer que as pessoas conheçam, dá uma desculpa de sair fora, né? Andando com mulher feia ou com mulher bonita, para a cara da gente ficar de cabide. Né? Então ele saía fora e pedia licença, dá licença aqui um pouquinho, gentios. Ia lá para ficar com os judeus. E no Gálatas fala que Paulo repreendeu Pedro na face. Sim. O que quer dizer essa expressão, repreender na face? Mensagem direta. Sem rodeio. Sem rodeio. Você acha que Pedro era um cara que começou... Imagina você reprimir um desses líderes hoje na cara. Deus me livre, pode mandar até te matar, porque não estamos cuidando pessoas do Criador. E Pedro teve a humildade. Tanto que depois Pedro escreveu coisas parecidas com isso. Inclusive elogiando Paulo, né? Como nosso amado Paulo, que tem conhecimento, o próprio Pedro escreveu isso em uma carta. E Paulo repreendeu ele na face. E ainda exortou aquele povo. Gente, quem, no início, né, Emerson? Gálatas, quem vos alucinou tanto? Estou maravilhado, ou seja, eu estou surpreso de como vocês saíram da graça que estava sendo ensinada para a lei. Regrediram. E no texto, nesse capítulo de Hebreus, está falando disso, de quem estava o quê? Retroagindo. Saindo de quê? O que a gente citou? Que congregação é pessoas que convivem em comum. Estavam saindo da congregação, ou seja, estavam saindo do grupo, daquele entendimento das pessoas que viviam na graça. Voltando para onde? Para a lei. Então, quando ele falou, foi isso. Estão deixando a congregação. Não façais como os que estão deixando a congregação. É porque ele estava somente deixando o povo? Não, ele está falando congregação como aquele povo que vivia ali sob o escopo do evangelho da graça. Então a pessoa saía da congregação que vivia o entendimento do escopo do evangelho da graça para ir para a lei. Estava deixando a consciência. A consciência. Não era só necessariamente o ato da pessoa deixar o local, porque senão não teria sentido. Como é que Paulo ia fazer 3 viagens missionárias sem largar a cidade que ele estava lá? A congregação que ele estava lá. Verdade. Seria igual Chaves, né? Colombo não deixou a cidade de Gênova porque não podia levar ela no barco. Aí Paulo não ia poder fazer 3 viagens missionárias. Não, eu não posso não, porque senão vou ter que deixar minha congregação e não dá para me levar minha cidade no barco. Então, entende? Então, se a pessoa ler o capítulo, ela vai entender o que significa. Vai entender que é simples, né? E não vai cair no laço do engodo, da mentira, Emerson. Que muitos são presos por causa disso. Igual nós estamos falando, dando exemplo, às vezes dando uma brincadeirazinha, mas isso é sério. Tem gente que às vezes não consegue escapar disso mesmo. Porque nós estamos falando disso há 2000 anos atrás. Pergunta, tem gente que acha até hoje que se você não está no grupo que ela frequenta, você não está salvo. Que se você não for batizado nas águas no lugar que ela frequenta, você está perdido.
você está no inferno. Porque eles têm, Emerson, essa pessoa, que a missão deles é tirarem as pessoas do inferno. E a maneira de tirar as pessoas do inferno é as pessoas frequentando o lugar que eles estão. Porque a pregação deles é essa. Quem com a gente não ajunta, espalha. E a mensagem que Jesus falou, para finalizar, Emerson, é essa. Indo, fazei discípulos. A seara, ela é muito grande. E a seara é o planeta Terra. Com certeza. Thaleson, queria agradecer você por esclarecer mais uma vez mais um tema, né? Eu acredito que está bem esclarecido para quem vai estar assistindo, né? É um tema importante, pertinente, porque isso eu encontro muitas pessoas que por não estar mais frequentando um local se sentem distantes de Deus, né? Acho que a mensagem que nós podemos deixar aqui hoje é que você não está distante. Você às vezes pode até não estar achando, né? Que você pode estar achando que está distante, mas não está, porque você se reúne a todo momento. Todo momento, querendo ou não. E se você tem um coração bondoso, coração que ama o teu próximo, você já está vivendo o Evangelho. Amém. Né, Thaleson? Que a gente possa continuar ajudando essas pessoas nesses esclarecimentos. Thaleson, obrigado. Semana que vem, amigos, temos mais vídeos e fiquem ligados. Se inscreva aí no canal, já dá o like aí e aperta o sininho das notificações. Um abraço. Um abraço.